Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e dessa feita estarei indicando mais uma obra sobre a carta de Paulo aos Romanos, ou da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é a principal carta do Novo Testamento e é considerada como a cereja do bolo do Novo Testamento. Eu apresentei lá em 3 vídeos para vocês o comentário exegético da Carta aos Romanos de Douglas Moore, que é lançamento da editora Vida Nova, e é o lançamento do ano, e esse comentário é um dos melhores do mundo. Douglas Moore dispensa apresentações, maravilhoso, assista os vídeos, e eu tenho certeza que você vai gostar. Já esse livro aqui é do pastor Itami Neves de Souza. Ele é muito conhecido e ele escreveu essa obra, tá? E foi lançada em 2004, portanto aí quase 20 anos atrás, né? 19 anos atrás, quase 20 anos que essa obra foi lançada. E qual é o intuito dele quando ele lançou, ou melhor, qual foi o intuito dele ao lançar essa obra? Foi trazer esboços expositivos da carta aos Romanos. Então ele coloca o nome Carta aos Romanos, um evangelho singular, porque aqui está o evangelho de Paulo sistematizado. Aí ele coloca esboços expositivos. E o prefácio é do pastor Ed René Kivitz, que é o pastor da Igreja Batista da Água Branca. Antes que você critique, tá? Poxa, Elias, o Ed René Kivitz, calma, na época, em 2004, o Ed René Kivitz era crente, viu, gente? Ele era crente. Hoje está meio desviado, virou esquerdista, defende a esquerda, as pautas da esquerda, está abraçando o universalismo, está abraçando, infelizmente, a teologia inclusiva, tá? E futuramente, anotem o que eu vou falar para vocês. Futuramente, a Igreja Batista da Água Branca, na qual ele é pastor há 35 anos, desde 88, vai aderir o casamento gay, tá? Vai aderir pastores gays, porque ele já tem falado sobre isso. E ele está conversando com a IBAB, né, com a Igreja Batista da Água Branca, com os pastores, em relação a esses assuntos, tá? Aos homossexuais, aos gays. E ele mesmo falou no YouTube, numa entrevista, que a Igreja Batista da Água Branca, a IBAB, é a igreja que mais tem gay em São Paulo. Então, é uma pena, né, que o Ed René Kivitz está indo para esse caminho. Mas nessa época aqui, esse livro foi lançado em 2004, ele era crente ainda. Ele era crente. E quem é o Itami Neves de Souza, gente? Pastor Itami. Está aqui, ó. Está aqui, ó, o currículo dele. Vamos lá mostrar o currículo dele, tá? Na época que essa obra foi lançada, né? Ele era pastor há 32 anos, produtor e apresentador do programa Através da Bíblia, na Rádio Transmundial, conferencista e professor nas áreas de teologia da vida cristã, Novo Testamento, teologia bíblica, homilética e pregação expositiva. Cursou grego na USP e tem mestrado em Novo Testamento pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O pastor Itami crê que a pregação expositiva é o melhor método para proclamarmos todos os desígnios de Deus, citando Atos 27, Atos capítulo 20, versículo 27. Eu concordo com ele, tá? A pregação expositiva, ela deveria ser o manual de todo pastor, de todo pregador. A aplicação da metodologia da pregação expositiva temática ao livro de Romanos certamente tornará mais acessível
a compreensão por parte do leitor dos princípios fundamentais para uma vida cristã agradável a Deus. Autor do livro Atos dos Apóstolos, uma história singular da descoberta. É casado com Beth e tem 3 filhos, Ana, Itamir e Ana. Ana com 2 N, Itamir e mais uma Ana aqui, né? Mais uma Ana. Só que com N só. Com um N só. Então, ele é um pastor muito conhecido, renomado. Você pode procurar aqui no YouTube, você vai encontrar muitos livros dele, tá? Muitas obras maravilhosas dele. E essa obra aqui é top. Você pode procurar aí nas livrarias que você vai encontrar. Pode procurar aí você pode procurar na Amazon, você pode procurar na estante virtual, você pode procurar na Mercado Livre, enfim, em outros sites aí que você vai encontrar essa obra, tá? Então, ele vai trabalhar aqui nessa obra do capítulo 1 ao capítulo 16 de Romanos. Ele vai trabalhar em todos os capítulos sermões expositivos, temáticos. Mas antes dele tratar sobre isso, você pega aqui o sumário, você tem a primeira parte, que ele vai trabalhar os princípios sobre a pregação, tá? Os princípios sobre a pregação. Aqui é muita coisa. Ele começa falando da importância da Bíblia, da pregação, que a Bíblia é um livro extraordinário, a sua origem, a sua unidade, a sua transmissão, a sua sobrevivência, a transformação que ela provoca e por aí vai. Só sobre a Bíblia. A primeira parte. A importância da Bíblia na pregação. Depois ele vai falar da importância da pregação. E aí ele começa a trabalhar os obstáculos contemporâneos à pregação. Ele fala sobre o declínio da pregação, a desvalorização da pregação, as objeções contemporâneas à pregação, a objeção causada pelo espírito de época, né? Aqui ele fala sobre modismo, né? Cada época tem os seus modismos. A objeção causada pelo progresso científico, a objeção causada pela apresentação de Jesus, a objeção causada pela valorização institucional, a objeção causada pela dicotomia entre a ortodoxia e a praxis. A praxis é a prática. Ortodoxia é a doutrina correta, o ensino correto. Tá? A objeção causada pela incoerência de vida e por aí vai. Depois ele vai trabalhar aqui, sobre os tipos de pregação. Os tipos de pregação. Tá? Ele vai falar da pregação tópica ou temática, a pregação textual, a pregação expositiva, que é a melhor, compreensões preliminares sobre pregação expositiva. Aí ele fala sobre o que é pregação expositiva e o que não é pregação expositiva, tá? Ele fala aqui, o que não é pregação expositiva, verdades básicas sobre a pregação expositiva e definição de pregação expositiva. Depois ele vai falar sobre o valor da pregação expositiva temática, o valor da pregação expositiva temática. Você pega um tema e você destrincha aquele tema, você expõe aquele tema, você explica ponto por ponto do tema. Ele vai explicar o que é isso. Inclusive, esse livro é esboços temáticos expositivos da carta de Paulo aos Romanos. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como ele trabalha esses esboços maravilhosos. Para você que prega, para você que ensina, é maravilhoso. Então, depois ele vai falar aqui sobre a aplicação na pregação expositiva temática. Porque na pregação expositiva, você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Tá? Lendo, explicando e aplicando. A segunda parte ele vai trabalhar, tá? Como se fosse um comentário, né? Que é o contexto da carta aos Romanos. Aí ele vai falar aqui,
sobre a cidade de Roma, a localização de Roma, história de Roma, a diversificada população romana, as condições sociais romanas, a sociedade romana, o relacionamento Roma-Judéia, que sempre foi complicado, a colônia judaica em Roma, as práticas judaicas em Roma. E depois ele vai trabalhar sobre a comunidade cristã de Roma. Paulo chega a Roma, Paulo não fundou a comunidade cristã de Roma. Olha só, a origem da comunidade cristã de Roma, a constituição da comunidade cristã de Roma, o local das reuniões da comunidade cristã de Roma, tá? Paulo, um exemplo de mestre e pastor, tá? Aqui ele dá um relato biográfico sobre Paulo, tá? O nascimento dele, a família, a cidade que ele nasceu, Tarso, né? O estudo de Paulo, a cultura de Paulo, a missão de Paulo, a transformação de Paulo, a cronologia da vida de Paulo e por aí vai. Depois ele vai trabalhar sobre questões introdutórias da carta aos Romanos. Questões introdutórias da carta aos Romanos. Maravilhoso. Ele tem uma didática muito boa, tá? Muito boa. Ele é muito didático. Isso ajuda bastante quando você vai ler um livro, tá? As questões introdutórias, ele vai trabalhar aqui a autoria, evidências internas e externas, a questão da integridade da carta, destinatário, estilo da carta, data e local de origem, propósito da carta e por aí vai, o tema da carta. Depois ele vai trabalhar a importância de Romanos, a importância do estudo de Romanos, tá? A importância do estudo de Romanos. O pensamento de Paulo, o estudo de Romanos é importante no combate à divisão entre os homens, tá? Enfim, e a terceira parte, que ele vai começar aqui, ó, na página 105, que é a terceira parte, ele começa os sermões expositivos na carta aos Romanos. Sermões expositivos na carta aos Romanos. Ele trabalha aqui, tá? Todos os capítulos, todos os 16 capítulos ele trabalha, tá? Os versículos ali, expondo, né? E trazendo a pregação expositiva temática, maravilhosa. Olha aqui, ó. Tá? Todas as exposições em Romanos, tá? Todas as exposições em Romanos. No final ele termina com uma bibliografia e referências e notas. O total de páginas, você vem aqui, ó, tá? Nós temos 296 páginas, praticamente. 296 páginas. No final, você tem as notas, tá? Vocês têm a nota. Você tem aqui os artigos, tá? Você tem os artigos, que na verdade é a bibliografia, né? Ele usou para escrever esse comentário, tá? Ele vai citar aqui as referências teológicas, né? Que são as obras também que ele usou, as referências homiléticas, obras sobre pregação que ele utilizou, até porque ele é professor de homilética. Cita aqui o Lloyd Jones, na sua famosa obra Pregação e Pregadores, que eu tenho aqui, tá? E outros grandes expositores como Charles Spurgeon, Lições aos Meus Alunos, são 3 volumes essa obra, que eu fiz o review aqui das obras, que é um dos melhores livros sobre pregação. Eu Creio na Pregação, que é um livro fantástico, maravilhoso, de John Stott, tá? Esse aqui é um clássico, né? James Braga, Como Preparar Mensagens Bíblicas, que eu tenho aqui também, fiz o review para vocês, que ele trabalha com sermão expositivo, temático e textual, e desenvolve cada um deles, tá? E aqui você tem a bibliografia, tá? De vários comentários que ele vai citar aqui da Carta aos Romanos, obras que ele usou para escrever esse maravilhoso livro. Vamos aqui rapidamente, queridos, tá? Olha só que top. Você tem o prefácio do Ed René. Depois que você começa a introdução, ó,
Aí, princípio sobre a pregação, a primeira parte. Ele começa, princípio sobre a pregação. Ele começa aqui, ó, onde ele fala da importância da Bíblia, né? Primeira parte. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Olha só. Ele detalha aqui, ó, em relação à Bíblia. Depois ele vai falar sobre a pregação, tá? A pregação, os tipos de pregação, que é a pregação temática, a pregação expositiva ou tópica, né? E a pregação textual. E a melhor pregação é a pregação expositiva. Ele explica aqui o que é pregação expositiva e o que não é. Que ele define, ó. Definição de pregação expositiva temática, o que é, ele vai detalhar, ele vai explicar como se prega uma exposição ou uma pregação expositiva temática, a entrega eficaz, como você deve pregar e sua mensagem ter eficácia, tá? A segunda parte ele trabalha o contexto, mostrei lá para vocês, da carta aos Romanos, tá? Com um comentário praticamente, né? Ele trabalha essa questão da carta, quem escreveu, por quem escreveu, aonde Paulo estava quando escreveu a carta, o conteúdo da carta, a mensagem da carta, o tema da carta e por aí vai, tá? Depois ele vai falar aqui, ó, de uma biografia do apóstolo Paulo, né? Uma pequena biografia do apóstolo Paulo. Paulo é exemplo de mestre e pastor. Ele fala da importância de Paulo, o nascimento e família, a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, os estudos de Paulo. Paulo era um homem de 3 culturas, a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. A cultura de Paulo, a conversão e a missão de Paulo, a transformação de Paulo, é maravilhoso. A cronologia da vida e ministério de Paulo, que ele cita aqui, ó, desde o ano do seu nascimento, tá? Até a sua morte. Até a sua morte. Tá? Entre os anos aí 63 a 64, 65, por aí. Tá? Depois ele vai falar aqui, ó, questões introdutórias da carta aos Romanos, né, onde ele vai trabalhar a autoria e as evidências internas e externas, que de fato a carta é de Paulo, ninguém questiona, até os maiores céticos, né, os piores céticos não criticam, a carta é de Paulo. A questão da integridade da carta, os destinatários lá, que eram tanto judeus como gentios, o estilo da carta, a data e o local de origem. Paulo escreveu de Corinto. Ele estava passando, em uma das passagens dele em Corinto, para passar o inverno. Ele fica ali 3 meses, no ano 57, e escreve essa carta. Aí o propósito de Romanos, tá? O tema de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, né? Envolve ali a justificação pela fé, a importância do estudo de Romanos, maravilhoso, tá? Porque Romanos deve ser falado, porque Romanos deve ser pregado, porque a carta aos Romanos deve ser ensinada, pregada e ensinada. E aqui começa, né? Os sermões expositivos, a terceira parte. Sermões expositivos, terceira parte. Que ele vai trabalhar os 16 capítulos, né, com uma forma de sermões. Ele começa com uma introdução, citando Romanos capítulo 1, versículo 1, aonde só aqui já dá uma grande mensagem. Paulo começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
A palavra servo é doulos, no grego, escravo. Então, quando Paulo fala, Paulo, apóstolo de Cristo, é o senso de humildade. Eu não me mando, eu tenho um Senhor que manda em mim. E esse Senhor é Cristo. Então é um senso de humildade. Chamado para ser apóstolo é o senso de autoridade. Ele está mostrando as suas credenciais apostólicas. Chamado para ser apóstolo. Não foi eu que me consagrei, eu mesmo me consagrei apóstolo, eu me ungi apóstolo. Não. Foi Cristo que me chamou para ser apóstolo. Então, é o senso de autoridade, a autoridade apostólica de Paulo. E a terceira coisa, separado para o Evangelho de Deus, que é o senso de responsabilidade. O senso de humildade, o senso de autoridade e o senso de responsabilidade. Só em Romanos capítulo 1, versículo 1. Aí ele dá uma introdução aqui, ó, tá? Depois começa, tá? Depois começa. Aí ele trabalha em temas, né? A primeira afirmação que Paulo faz é Paulo, citando o nome dele, o nome romano. Lembrando que Paulo, queridos, ele tinha 3 nomes, tá? Todo cidadão romano tinha 3 nomes. O primeiro nome, o sobrenome, que era o segundo, e o terceiro nome. Paulo é o sobrenome. Logo, nós não sabemos o primeiro nome dele romano e o terceiro nome. Se nós soubéssemos o primeiro nome dele romano, ficaria mais fácil para saber as origens da sua família e por aí vai. Tá? Então você tem aí, ó, a primeira afirmação, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí ele já começa a exposição expositiva temática, a exposição ou a pregação expositiva temática. Ó, essa era a sua identificação. Assim, apresentou-se em Romanos capítulo 1, versículo 1, em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, Gálatas capítulo 1, versículo 10, Filipenses capítulo 1, versículo 1 e Tito capítulo 1, versículo 1. Ele se apresenta dessa forma, citando o seu nome primeiro e depois, tá? Ou o seu apostolado, as suas credenciais apostólicas, a sua autoridade apostólica, a sua função apostólica ou a expressão servo, tá? Aí ele continua a exposição temática. Ó. Assim ele compreendia o seu ministério. Assim era a sua prática ministerial. Ele era um servo. Ele estava a serviço de Deus e da igreja. Servo descreve uma vida que não se pertence. Ele não pertencia a ele mesmo. Ele pertencia a Cristo. Eu sou escravo de Cristo. O meu Senhor é Cristo. Eu só faço a vontade do meu Senhor. Tá? Ó, Cristo comprou todos os cristãos. Aí esse texto. Cristo liberta o cristão para que ele sirva a seus irmãos. Em Cristo não se distingue servos e livres. Tá? Terceiro ponto aqui, ó. Para Paulo, Jesus Cristo era a pessoa central de sua vida, tá? Jesus é o Deus encarnado, Cristo é o Messias proclamado. Jesus Cristo, um homem, Deus, é o único intermediário, ele é plenamente homem e plenamente Deus, é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, 1 Timóteo 2,5. Então, ele trabalha aqui a primeira afirmação quando Paulo fala Paulo, servo de Cristo, que é a palavra doulos no grego. Tá? Ele trabalha todas essas exposições, tá? Temáticas, que são expositivas. Tá? Então, são esboços expositivos da carta aos Romanos que você pode usar para pregar, para ensinar, para dar uma aula. A segunda afirmação do apóstolo, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aqui está o senso de autoridade. Eu fui chamado, eu não me ofereci, eu não sou entrão. Quem me chamou foi Deus. Tá? E aqui, ó, Paulo apresentava-se preferencialmente como apóstolo.
Assim ele apresentou-se em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo e 2 Timóteo, como apóstolo. E sempre você vai ver Paulo em suas cartas defendendo o seu apostolado. Tá? Vários inimigos dele, impostores, falava que ele não era apóstolo, que ele é um falso apóstolo, que a sua autoridade não era maior que Pedro, que João, que os apóstolos originais que andaram com Jesus, viveram com Jesus, aprenderam com Jesus. Paulo era um impostor, era um mentiroso. Então você vê Paulo o tempo todo enfatizando o seu apostolado, defendendo o seu apostolado, mostrando que não foi ele que se auto-intitulou apóstolo. Pelo contrário, ele foi chamado. Então é a segunda afirmação, tá? Então Paulo sempre se apresentava assim. Então você vai fazer uma exposição sobre essa questão do apostolado, você usa esse exemplo, tá? Citando as outras cartas que ele se apresenta e porque ele mostra sempre, tá, a sua autoridade apostólica. Por quê? Porque foi Deus que o chamou, foi Deus que o comissionou, foi Deus que o vocacionou. Segunda coisa aqui, ó, Paulo foi designado apóstolo para servir os gentios. Ele é o apóstolo dos gentios. Paulo fala isso na carta aos Romanos, principalmente lá em Romanos 11, tá? Que ele se gloria em Cristo Jesus, porque Cristo o chamou, o comissionou, o vocacionou para ser apóstolo dos gentios, tá? Aqui ele vai citar, ó. Aqui ele vai citar. Terceiro, Paulo defendeu a sua autoridade apostólica. Ele cita 2 Coríntios capítulo 10, de 1 a 12, que seu apostolado sofreu críticas e julgamentos. Paulo comparou seu ministério com os falsos apóstolos, está na segunda carta aos Coríntios, tá? Capítulo 11, versículos de 1 a 6. Paulo mostrou ser um apóstolo totalmente desprendido, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Acho que vai dos capítulos 7 a 13, né? Os capítulos 7 a 13. Aqui eu não sei se é o capítulo 7, versículo 13, ou se é os capítulos 7 a 13. Tá? Aí tem que dar uma conferida. Mas me parece aqui que... me parece, tem que conferir depois o texto. Que é o capítulo 7, versículo 13. Tá? Ele não colocou nenhum ponto aqui. E a terceira afirmação que ele conclui aqui é o capítulo 1, versículo 1, é separado para o evangelho de Deus. A primeira afirmação é que ele é um escravo de Cristo, ele é um servo, que é o senso de humildade. Eu sou servo, eu não sou senhor. Eu sou mandado, eu não mando. Eu recebo ordens, e a ordem vem do meu Senhor, que é Cristo. Então é um senso de humildade. A segunda coisa é o senso de autoridade, chamado para ser apóstolo. A terceira coisa, separado para o evangelho de Deus, que é o senso de responsabilidade. Tá? Aí ele vai citar aqui outros exemplos. Ele divide em 3 partes, né? Paulo foi separado refletindo o chamado de Jeremias, que foi chamado desde o ventre, e Paulo vai falar isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que ele também foi chamado desde o ventre, tá? Paulo foi separado desde a eternidade, Paulo foi separado desde a eternidade, ele cita também aqui Gálatas 1,15, e a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Paulo foi separado para uma missão específica, ele é apóstolo dos gentios. Paulo foi separado no encontro com Jesus na estrada para Damasco, tá? Nesse encontro ele mudou de perseguidor a perseguido. Nesse encontro houve vocação para o apostolado. Nesse encontro foi designado para servir os gentios. Terceiro, Paulo foi separado para pregar o evangelho de Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é o mistério revelado e manifestado aos santos, e Paulo tornou-se cooperador do evangelho. Aí ele conclui aqui, ó, que todo cristão possa ser servo e obedecer a Jesus como Paulo fez.
toda essa exposição só no capítulo 1, versículo 1. E assim ele vai continuando. Ó. Agora ele vai pegar os versículos de 1 a 6. Tá? São esboços expositivos, onde ele trabalha a pregação expositiva temática, a pregação expositiva por temas, baseada em Romanos. Tá? Aí ele pega aqui, ó, os versículos 1 e 2. Ele coloca um tema. A mensagem e sua origem. Que mensagem? A mensagem do Evangelho. O Evangelho é de Deus. Que ele foi separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho foi prometido por Deus através dos seus profetas. Está no versículo 2 do capítulo 1. O Evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. Está no versículo 2 também. Aí você vai expondo. Tá? Versículo 3 do capítulo 1. A mensagem e seu conteúdo. Tá? A mensagem do Evangelho fala a respeito de Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho demonstra a humanidade de Jesus. O Evangelho demonstra a historicidade de Jesus. Ele viveu, ele foi uma pessoa. O versículo 4. A mensagem e sua essência. Aí ele trabalha 3 pontos. Tá? Sobre a pessoa de Cristo. Não vou ler por causa do tempo. Quarto. A mensagem e seu alcance. Os versículos 5 e 6. Tá? Os versículos 5 e 6. Aí ele trabalha aqui, aplicando. Aí ele conclui. Concluindo, ele vem aqui para os versículos 5 e 7. Você tem a seção, os versículos 6 a 13. Ele começa uma introdução. Aí ele vem falando aqui, ó, os versículos 5 a 7. Demonstra-se interesse pelos irmãos ao identificá-los detalhadamente. Romanos, capítulo 1, versículos 5 a 7. Tá? De onde eles são? São de entre todos os gentios, versículo 5. São gentios, versículo 7. Estão em Roma. Melhor, são gentios, versículo 6. Eles estão em Roma, versículo 7. Tá? Quem são eles? São chamados para serem de Jesus, são amados de Deus, são chamados para serem santos. Tá? Então, citando o versículo 6 e o versículo 7. Do que são receptores da graça, tá? Que é a liberdade dada por Deus para a justificação, da paz, reconciliação com Deus, entre os homens, judeus e gentios, fracos e fortes, etc. Está no versículo 7 ainda. E da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Senhor, versículo 7. Olha só que é uma obra maravilhosa, gente. Para você que gosta de pregar expositivamente, assim como eu, para você que gosta de sermões expositivos, temáticos, essa obra vai te ajudar. Depois ele vai trabalhar os versículos 8 a 13, tá? Do capítulo 1. Depois dos versículos 14 a 17, que é a subdivisão que ele faz, que é o compromisso com o Evangelho. Ele começa com uma introdução e depois ele pega aqui, ó, o versículo 14 e faz uma exposição, aplica, né? Depois o versículo 15, ele aplica também. E os versículos 16 e 17, que é o tema da carta. Compromisso com o anúncio do Evangelho. Evidencia-se através de um sentimento de destemor, que é o tema que ele coloca aqui. Tá? Aí ele vai falando, né? A palavra poder aqui, o Evangelho é o poder de Deus, é a palavra dinamis, que daí vem a palavra dinamite. O Evangelho é uma explosão. O Evangelho é uma explosão. Tá? Aí ele explica aqui, ó, tá? O que acontece. Tá? Ele faz uma exposição muito boa aqui dos versículos 16 e 17, aplicando esses versículos. Aplicando, tá? E ele faz isso dividindo-os em subdivisões de uma maneira extraordinária. Não dá para ler por causa do tempo, tá, gente? Então tá aqui, ó. Aí, depois... Cadê? Ele continua ainda. Nos versículos 16 e 17, ele continua ainda.
tá? Expondo. Depois ele vai continuar aqui dos versículos 16 e 17, expondo ele. Continua aqui, quando ele fala, aqui ele fala o Evangelho de Cristo, a potência do Evangelho, tá? Depois ainda ele continua aqui, ó, perguntas e respostas fundamentais em relação ao Evangelho, tá? Qual é o Evangelho? E por aí vai. E aqui é interessante porque ele vai fazer perguntas baseadas na carta aos Romanos. Ó, nas páginas de Romanos encontramos 20 perguntas fundamentais sobre o Evangelho que merecem ser respondidas por todos os cristãos. Aí ele faz, ó, o que é o Evangelho? Romanos 1,16 responde, ele é o poder de Deus. Tá? Aqui embaixo você tem a resposta. O que é necessário para fazer? O que é necessário fazer para receber o Evangelho? Romanos 1,16 é a resposta. É necessário crer. Como podemos viver em justiça diante de Deus? Romanos 1,17. Somente pela fé. O justo viverá pela fé. Quarta pergunta. Como podemos conhecer a Deus? A resposta está em Romanos capítulo 1, 19 a 20. Através do maravilhoso coração de Deus. Alguém pode achar-se sem culpa diante de Deus? Romanos 1, capítulo 20. Diante de Deus, todos os homens são culpados. Todos. Qual é o grande problema do homem em relação a Deus? Romanos capítulo 1, versículo 25 responde. E aqui está, ó, mudar a verdade em mentira. Adorar a criatura e não o Criador. Aí ele vai falando aqui, ó, essas perguntas maravilhosas que a carta responde. Tá? Depois ele continua a exposição, a pregação expositiva temática, já aqui os versículos 18 a 32, que é a revelação da ira de Deus. Tá? Aí ele coloca aqui um tema: a condenação da depravada sociedade gentílica. O mundo gentílico é culpado, é pecador. Ele começa com uma introdução, depois ele faz uma subdivisão, e aí ele vem, ó, os alvos da revelação da ira de Deus. O versículo 18. Aí ele vai aplicar o versículo 18. Tá? Vai citar o grego, como ele é professor de Novo Testamento, professor de homilética, tá? Para ser professor do Novo Testamento, o cara tem que conhecer o grego. Tá? E o pastor Itamir, ele conhece muito bem o grego, ele cita aqui as palavras gregas, traz a interpretação, faz aqui uma exegese, tá? Do versículo 18, a revelação da ira de Deus, depois as bases da revelação de Deus, ou melhor, as bases da revelação da ira de Deus, está no versículo 20, tá? As causas da revelação da ira de Deus, ele vai dividindo aí a exposição e vai aplicando, né? Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Então é um livro maravilhoso. Deixa eu pegar aqui um. Por exemplo, Romanos 9. Falar sobre a soberania de Deus, né? Ó, Romanos 9, de 1 a 5. O eterno amor divino. O eterno amor divino. Aí ele vai para a exposição, né? Aí ele divide aqui os versículos de 1 a 3, que é o amor divino, expressa-se através do interesse fraternal, tá? Aí ele expõe aqui, ó, esmiuça, ó, os 3 versículos. Depois vem os versículos 4 e 5. O amor divino expressou-se nos privilégios históricos de Israel. Ele coloca 8 privilégios, né? Eu coloco 9. Porque o primeiro, Paulo fala, são israelitas. Ele não coloca aqui israelitas. Ele coloca a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas e Cristo. Eu coloco mais um, israelitas. São israelitas. Tá? Então, para mim, são 9 privilégios. O amor divino expressa-se através do Cristo enviado, está no versículo 5. Tá? Ele conclui aqui. Aí vem Romanos 9, do 6 ao 29.
que ele coloca como tema a escolha divina ou a soberania de Deus na salvação, tá? A escolha divina é explicitada na sua palavra, versículos 6 a 13. Nem todos de Israel são israelitas, nem todos descendentes de Abraão são seus filhos, versículo 7. A descendência carnal difere da filiação da promessa, versículos 8 a 10. A base da escolha não são as obras, mas a chamada divina, versículo 11. A palavra, né, que é o Antigo Testamento, registra a escolha soberana de Deus. Ele escolhe Jacó e não Esaú, versículos 12 a 13. Depois, a escolha divina pressupõe o seu tratamento igualitário. Versículos 14 a 21, ele divide aqui. Tá? Deus não é injusto, Deus ele mostra misericórdia com quem quiser, e por aí vai. Depois, a escolha divina manifesta a sua soberania, que ele divide aqui, os versículos 22 a 29, que a soberania divina revela a sua ira, versículo 22. A soberania divina revela o seu poder, versículo 22. A soberania divina revela a sua longanimidade, versículo 22. A soberania divina revela as suas riquezas na chamada a todos, versículos 23 e 24. E a soberania divina é coerente com a revelação do Antigo Testamento. Conclusão. Aí ele vai seguindo aqui, tá? Capítulo a capítulo. Ele vai fazendo uma exposição, te auxiliando, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 16, esboços expositivos da carta aos Romanos. Para você que prega, para você que ensina, para você que quer aprender o que é esboços temáticos expositivos, esse livro vai te ajudar muito. Do pastor Itami Neves de Souza, tá certo? E se você gostou de mais uma obra, de mais uma dica, deixa aqui nos seus comentários, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.